Fala, segundo ano mais bonito do Brasil. Vamos lá? Vídeo 3 sobre urbanização. Nós temos que falar da urbanização brasileira, mas só que nós estamos remontando aí, falando da globalização mundial, né? Como que ela aconteceu. Nós já vimos que foi em momentos diferentes. Vamos aqui agora. Nós paramos aqui mesmo, né? Certo, foi mesmo aqui. Vamos lá, urbanização na Europa. Essa urbanização na Europa, entendendo que vai ser esses primeiros núcleos, as primeiras concentrações populacionais, vai surgir exatamente aí no período de transição do feudalismo para o capitalismo, né? O feudalismo vai deixar de existir, ele entra em crise e nós vamos ter a formação dos burgos. E aí onde vai surgir a classe burguesa, você vê isso em história. Não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá? Vamos lá, urbanização na Europa. Quais são as características principais? Primeiro, houve a necessidade da mão de obra nas indústrias. E aí, se eu falo de indústria, eu vou ter que lembrar de Revolução Industrial. Muito bem, você que falou, que pensou aí. Primeira Revolução Industrial, meados do século XVIII, 1760. Então, estava existindo o surgimento da indústria e precisava dessa mão de obra. Então, você tem migração, campo, cidade. É interessante a gente lembrar, pessoal, que eram verdadeiras cidades industriais, né? Essas eram moradias construídas para o trabalhador ficar próximo ao seu local de trabalho, né? Então não estava surgindo nesse momento a cidade bonitinha como nós conhecemos hoje, né? Não era isso não. Redução do número de trabalhadores no campo, obviamente, né? E aí começa a ter a mais elevada taxa de urbanização, né? Isso aqui é atual, tá? A mais elevada taxa de urbanização do mundo. No mundo existem 23 megacidades. A Europa possui somente uma, que é a cidade de Moscou. Agora você vai ter que lembrar aí. Megacidade é de acordo com o critério qualitativo ou quantitativo? Qualitativo ou quantitativo? Você não se recorda? Vamos voltar lá no megacidade. Deveria recordar. Vamos lá. Cadê? Opa, passou. Aqui, megacidade. Mais de 10 milhões de habitantes. Mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global. Veja, pessoal. Megacidade é critério quantitativo. Cidade global é critério qualitativo. Então, no mundo todo, nós temos mais... No mundo existem mais de 23 megacidades. A Europa possui apenas Moscou. Você considera isso bom ou ruim? A Ásia possui 14 megacidades, a América possui 6 megacidades. No mundo, vamos parar por aqui. Eu considero ruim, né? Significa que você tem um local em específico, que é essa megacidade, com o que há de melhor e o que há de pior também, consequentemente. O ideal seria que isso tudo fosse bem, isso tudo que essa infraestrutura, né, de hospital, banco, tudo que nós já discutimos, fosse bem distribuído. No mundo existem 55 cidades globais, que é critério qualitativo. A Europa possui 22. Fecha a boca e limpa a baba. A Europa possui 22 cidades globais. Então, olha aí a questão do tanto que é desenvolvido esse continente, né? Principalmente a Europa Ocidental, né? A Europa que era, na briga ali do capitalismo com o socialismo, é a Europa capitalista. Não é bom, tá? Eu não considero bom megacidade, eu considero bom cidade global. Tá, vamos agora de fato na urbanização brasileira, né? Falamos aqui sobre a urbanização da Europa, claro que vai ser lá em 1750, e a nossa urbanização. Então nós temos 3 características principais, pessoal. Atrasada, tardia, foi rápido
né, o crescimento espontâneo de cidades, poucas cidades planejadas, e as que foram planejadas também apresentam muitos problemas, né? A própria nossa capital do glorioso estado do Tocantins, planejada, mas que não pode chover ali, que começa a alagar. E o crescimento desordenado, né? Isso aqui são ingredientes de uma receita é, que estão juntos, tardio, rápido e desordenado. Então nós vamos aqui voltar, né, remontar quais foram os primeiros núcleos de concentração urbana dentro do nosso país. Não estou dizendo que já existia cidades, não, tá? Não estou dizendo que o Brasil já era urbano, mas lá no século XVI, no século XVI, no nosso litoral brasileiro, a primeira atividade industrial que vai concentrar muitas pessoas vai ser a produção do açúcar. Então nós vamos ter os primeiros núcleos urbanos. Próximo período, do século XVII até o século XVIII, nós vamos ter o período de interiorização do Brasil, né, em direção à região sudeste, né, principalmente região sudeste. Ouro através do ouro e da pecuária. No século XIX, aí sim nós vamos ter os primeiros núcleos urbanos, né, através da produção do plantio do café, obviamente. Vale do Paraíba, sempre fala Vale do Paraíba, sempre fala café foi na região sudeste. Aqui eu especifico para você, ó, no Rio de Janeiro, no oeste paulista e noroeste do Paraná. É essa região que teve as primeiras plantações de café. Então aqui nós vamos ter os primeiros núcleos urbanos, que precisava do pessoal ali para poder, o banco, por exemplo, né, as vendas. Aí aqui nós vamos dar um salto para o século XX, especificamente para décadas de 30, 40 e 50, que vai coincidir com o período de industrialização, né, que vai ser no governo de Getúlio Vargas. Por isso que eu falei que é difícil falar de urbanização e não falar de industrialização. As duas andam de mão dadas, tanto é que o próximo assunto é a industrialização brasileira. Então, se você puder fazer aquela pipa, aquela coxinha que o professor tenta desenhar no quadro, né, dizendo que é o mapa do Brasil, faz aí o mapinha do Brasil, né, e coloca lá a região nordeste brasileira, produção do açúcar, depois uma setinha descendo ali para ouro e pecuária, e depois dizendo aí a produção do café, né. E 30, 40, 50, essa concentração populacional obviamente vai ser na região sudeste, porque a região sudeste já tinha toda a infraestrutura que foi criada aqui para o café, né? Por exemplo, a malha ferroviária, né? Porque tinha que tirar o café ali e levar para o litoral, né? Existiam bancos, então tinha uma infraestrutura criada. Beleza, aqui eu vou separar em 3 momentos, são 3 momentos da urbanização brasileira. Aqui fica bacana para você entender também, tá? Cada momento eu vou dar um título para ele, né? Então, o primeiro momento da década de 40 e 50, por que 40 e 50? Começa em 30, né? Mas vai ficar muito forte esse período de urbanização a partir de 40. No segundo momento, região central do Brasil, Planalto Central, né? O Planalto Central brasileiro, e da década de 90 em diante. Isso é quem está separando aqui? Sou eu? Claro que não, né? São os historiadores, né? É uma maneira mais fácil de você tentar entender essa urbanização em momentos diferentes, quais eram as atividades econômicas, ou qual o contexto econômico do Brasil, o político, social, o que der para a gente colocar aqui, nós vamos colocar. Tá? Então, década de 40 e 50, eu conheço como o período de industrialização brasileira, no governo de Getúlio Vargas. E aqui eu vou colocar que Getúlio Vargas, né, vai investir na indústria de base, Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras e a Vale, né? Antigamente era Vale do Rio Doce, hoje é apenas Vale. Então, ele vai investir na indústria de base. O que é a indústria de base? A indústria de base que vai dar suporte para as outras indústrias, né? A siderurgia, principalmente, né? A questão aqui dos combustíveis, né? Então, a mineração através da Vale. Neste primeiro momento aqui, que tem essas indústrias, e é claro que é na região sudeste, nós vamos ter um intenso êxodo rural. Que direção? Nordeste para o sudeste. Estabelecimento de indústrias no ABC Paulista. ABC Paulista, porque ABC? Santo André, São Bernardo e São Caetano.
Depois entra a ABCD, que entra Diadema também. Então, estabelecimento das indústrias. Então, aqui elas já estavam estabelecidas, já estavam ali no local, fisicamente falando. Neste momento, 40-50, São Paulo se consolida como uma grande metrópole brasileira. E você já sabe qual é o critério de metrópole. Então, lá na década de 40 e 50. Muito bem. Segundo momento, a construção de Brasília, não é? 60 e 80, Planalto Central. Juscelino Kubitschek e a ditadura, né, que vai pegar aqui o período da década de 80, a construção da nossa capital vai exigir intensa mão de obra, então pessoas vindas principalmente da região nordeste do Brasil, né, que vão ser chamados de candangos posteriormente. Então veja que nós estamos tendo atividades que estão fazendo com que as pessoas deixem o campo e venham morar na cidade. Revolução Verde, vocês vão apresentar ainda, na verdade, se eu não me engano. Foram melhorias tecnológicas na maneira de se produzir, né? São os agrotóxicos, todos os tóxicos que você pensar aí, os fertilizantes, os adubos, né? As sementes modificadas. Em 1960, acho que se eu não me engano foi no México que começou essa Revolução Verde. O que vai ter a ver essa Revolução Verde? Vai mexer no campo completamente, porque uma máquina vai substituir, né, centenas de trabalhadores. E essa Revolução Verde aqui ela foi provocada pelo Juscelino Kubitschek, né? É o momento que o Brasil abre as portas para as transnacionais da agroindústria. Então elas vêm muito forte para o campo brasileiro e acaba que expropriando os pequenos produtores. Todo mundo tem o seu preço. Sorriu por quê? Todo mundo tem o seu preço. E aí o pequeno produtor vai ser assediado ali por um dinheiro e vai acabar vendendo a sua propriedade e vai morar na cidade. O problema é porque aquele dinheiro que ele vendeu, quando chega na cidade, ele percebe que não é muito dinheiro assim. Vai ocupar áreas irregulares, vai dar origem às favelas e etc. Isso vai ser os problemas urbanos, que vai ser nosso próximo assunto ainda. Nesse momento, então, da Revolução Verde, vão ter as cidades do agronegócio, né? Como as cidades ali de Rio Verde, Catalão, as cidades do sul, né? Do centro-sul. Regionalização, nós já estudamos? Não, né? Acho que não. Não, vamos estudar ainda. As cidades do centro-sul, as cidades do sul do estado de Goiás, por exemplo. Cidades que vão estar voltadas diretamente para atender o campo, né? Qual é a tecnologia que o campo está precisando? É tal, vai ser construída aqui na cidade, né? Nesse momento nós vamos ter uma relação de interdependência campo-cidade. O campo produz o que a cidade consome, a cidade produz o que o campo necessita para produzir. Cidades do agronegócio. Vai precisar de quê? Trabalhadores, né? Vai atrair muitos trabalhadores. E nesse segundo momento aqui da década de 60 e 80 começa a ter as regiões metropolitanas dentro do nosso país. Nós já estudamos isso. Muito bem. Chegamos no terceiro momento da urbanização brasileira, que é a década de 90 e em diante. Fique atento aqui. Se o período de regiões metropolitanas começa nas 60 e 80 e São Paulo se torna grande metrópole 40 e 50, da década de 90 em diante nós vamos ter o processo inverso. O processo de desmetropolização. Que é isso, professor? Olha, as indústrias, olha, nós estamos falando de urbanização, mas eu tenho que falar aqui, né, da indústria. As indústrias vão começar a sair das grandes cidades, das metrópoles. Quando elas saem, consequentemente, geram muito desemprego, né, e força essas pessoas também a deixarem essas metrópoles e até mesmo acompanhar. Por que elas deixaram as grandes metrópoles? Ora, meu amigo, presença de sindicatos dos trabalhadores, alto preço dos imóveis, criminalidade, preço do combustível, né, congestionamento, todos os problemas sociais urbanos que você conhece e alguns até ambientais que fizeram com que essas empresas descrençassem, né, de estar estabelecidas nessas grandes metrópoles. Outra coisa também é a guerra fiscal. Que nada mais são do que subsídios que o Estado ou o município oferece para atrair determinada indústria, né? De repente vem aí uma indústria de informática e aí ela quer se
se estabelecer nessa região sul aqui. Cariri e Gurupi começam a brigar da guerra fiscal falada, o subsídio. Não, vem para cá porque você vai ficar 10 anos sem pagar IPTU, sem pagar energia, sei lá. Estou te dando um exemplo aqui de guerra fiscal. Na década de 90 em diante, pessoal, nós vamos ter o crescimento das cidades médias de 100 a 500 mil habitantes. Se você tiver que marcar uma questão, atualmente as cidades que mais crescem no Brasil são as cidades consideradas médias, de 100 a 500 mil habitantes, né? São cidades que não são tão atrasadas assim, mas não são tão evoluídas também tecnologicamente falando, né? Meio termo, são os lugares bom e barato para se viver, de 100 a 500 mil habitantes. Nós vamos ter o deslocamento das atividades econômicas e terciarização das metrópoles. Setor terciário, lembra lá? Produto interno bruto, tudo que o país produz nos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário, lembrou, né? Setor terciário, o setor da prestação de serviços. Nossa, professor, que bacana, terciarização das metrópoles no Brasil. Pessoal, infelizmente, o setor terciário de um país subdesenvolvido é muito diferente de um país desenvolvido. Ao passo, ou melhor, ao ponto que num país desenvolvido o setor terciário é marcado pela pesquisa científica, pelo desenvolvimento tecnológico, né? por grande investimento nos estudos, o setor terciário de países subdesenvolvidos, emergentes ou periféricos, como você preferir, ou apenas pobres, vai ser o vendedor da Jequiti, o vendedor da Rinodê, o vendedor de espetinho, do carrinho de pipoca, todo esse serviço informal. Tá? A maior parte dos brasileiros tem uma segunda renda, né? Tentam captar dinheiro vendendo essas coisinhas. Mas por que houve a terceirização das metrópoles? Porque houve a desmetropolização, as indústrias saíram das grandes metrópoles, essas atividades econômicas foram para as regiões mais interioranas do Brasil, e essa mão de obra que estava empregada aqui ficou desempregada, então ela vai se virar. Então houve a terciarização das metrópoles. E eu volto a te dizer que o setor terciário de país desenvolvido é ruim, é fraco, né? É fraco. Por exemplo, agora, nesse quadro catastrófico que estamos vivendo, né? Ou 2020 pesado. Passa logo para 2021, que esse está demais. Aquele vendedor de espetinho, de marmita, né? Aquele ambulante, aquele que ganhava o seu pão de cada dia ali na rua, está à mercê da situação, está à mercê. O que ele pode fazer agora? Aí o governo brasileiro vai disponibilizar R$600. É muita humilhação mesmo, né, pessoal? É muita humilhação. É claro que para quem precisa é um dinheiro bem-vindo, mas se você vai ao mercado, você sabe que um quilo de tomate é R$5, que uma caixa de sabão em pó é 5, 8, 10 reais, dependendo da marca, que um quilo de carne é R$35, ou até a de segunda você vai achar mais de R$20. Então tudo é caro, né? Essa ajuda aí chega a ser humilhante, mas enfim, olha a preocupação que é um país subdesenvolvido, onde você tem grande parte das pessoas empregadas no setor terciário. Olha a fragilidade econômica que é. Enfim, então esse é o terceiro momento, década de 90 em diante, né? Espero que tenha ficado claro para você esses 3 momentos de industrialização, interiorização ali no Planalto Central e da década de 90 em diante. Vamos lá. Taxa de urbanização das regiões brasileiras. O Brasil vai se tornar um país urbano em 1970. Anota, cabeça de prego. Anota aí. 1970, você vai marcar lá na prova, no seu Enem, no vestibular, ou no que é que seja que você estiver fazendo, ou explicando aí para o vô, para a avó, para quem estiver do seu lado, que é o período que a maior parcela da população brasileira está vivendo nas cidades. Urbanização. E aqui em 1970 dá para a gente traçar um comparativo aqui, a nossa região norte 45, tudo aqui em porcentagem, 41, região sudeste, olha, em 1970 já era 72%. Beleza, né? Depois você pode dar um pause aí, vou até tirar o laser da frente, pode dar um pause aí e fazer uma análise mais aprofundada.
né? Muito bem. Milhões de pessoas. Aqui é outro gráfico, agora um gráfico em coluna, só para a gente perceber, né, que em 1970 que a população urbana começa a crescer lá em 50, né? Lembra lá em 1950? Aqui, ó, industrialização. Começa a crescer e vai ultrapassar aqui em 1970. População residente em porcentagem, né? Área urbana e área rural. É outro gráfico só para a gente poder fazer uma comparação. Muito bem, população rural e urbana do mundo 2010. Anota aí, 2010 é o ano que o mundo se tornou um lugar totalmente urbano, em que a maior parte da população está vivendo nas cidades. 2010 Brasil, 1970. Isso aqui é nível mundo, tá, pessoal? Repare que a população rural sempre declinando, sempre declinando. Ah, tá bem pequenininho isso aqui, né? Deixa eu colocar meus óculos. Grau de urbanização do Brasil em 2010. E aqui nós temos a legenda por cores. As cores mais escuras aqui tem de 90 a 100%, né, de lugares urbanizados. O que dá pra gente perceber aqui, pessoal? Olha, o litoral brasileiro, que se fosse o mapa de densidade demográfica também ia estar cheio de pontinhos aqui no litoral. Esse trecho aqui, olha quanto é engraçado, isso aqui é o trecho da BR-153. Isso aqui é a BR-153, ó. As cidades que têm de 50% a 75% estão aqui. É a região norte desabitada, até por causa de questões físicas, né, do território, a presença da floresta, o tipo de solo que diz que não é bom para se asfaltar, né? O Brasil não tem essa tecnologia, a distância dos grandes centros, né? Continua. É uma região com vazios demográficos. Áreas urbanizadas do Brasil em 2015. Repare, concentrações urbanas com população entre 100 e 300 mil habitantes. Olha o tanto que é pouco, pessoal. 100 e 300 mil habitantes. A maior parte aqui no estado de São Paulo, né? Claro que o nosso grupinho não vai aparecer, que tem 85 mil. A minha Porangatu, que tem 45 mil, também não vai aparecer. É de 100 a 300 mil habitantes, muito pouco também. E isso aqui vai ser para falar sobre os problemas sociais urbanos e os problemas ambientais urbanos também. Vamos falar isso nas nossas próximas aulas. Entendido? Tá aí a explicação então. Qualquer dúvida, poste na sala de aula online aí, eu mande no meu PV, preferencialmente em horário comercial, que a chance de eu te responder será muito maior. Uma boa semana para você, bons estudos e até mais.